Fala trader, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para você o erro que eu cometi de manhã que poderia ter custado o meu stop diário e quem sabe até mesmo quebrado a minha conta. Antes de a gente começar, queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para o meu grupo gratuito no Telegram. Lá eu falo para você vários estudos, insights e análises que eu publico durante o pregão para você ter ali uma ideia de tudo o que está acontecendo por trás das cortinas. Esse material é 100% gratuito e ele é de muita qualidade para você melhorar o seu operacional. O link está aqui abaixo, é só você clicar e participar. Bom, pessoal, hoje tivemos um resultado positivo. Tivemos um resultado de 1.190 pontos ali no dia de hoje, só que foi um pregão bem complicado, um pregão bem difícil ali na parte da manhã, porque eu cometi um erro, eu me equivoquei ali numa leitura, demorei um pouco para assumir esse erro e isso fez com que eu tomasse um stop de 500 pontos logo no começo do dia e acabou ali atrapalhando um pouco a leitura. Eu vou mostrar para vocês aqui qual era a minha expectativa para o pregão de hoje e a gente vai comentar um pouco mais sobre esse erro. Bom, no pregão de hoje, se você observar aqui, eu vou começar falando do pregão de anteontem com o pregão de ontem, para que você possa entender ali todo o meu cenário de abertura. Durante a abertura, nós fizemos uma compra e, basicamente, a minha expectativa para o pregão de hoje era de continuidade de alta. Por que eu estava com essa ideia de continuidade de alta? Nós tínhamos ali um cenário positivo no mercado internacional, isso poderia refletir diretamente aqui no nosso mercado brasileiro. Nós tínhamos ali, dentro do pregão de ontem, se você prestar atenção aqui, duas zonas compradoras muito fortes. Primeiramente, uma região que era justamente a POC do pregão de ontem, uma zona de alto volume que o mercado tentou pressionar a venda aqui durante vários momentos e não conseguiu fazer com que o mercado fechasse abaixo desse fundo, inclusive criando uma estrutura de liquidez do varejo que nós chamamos de fundo duplo. Tínhamos aqui esse roxo, era a nossa extremidade do volume profile do pregão de ontem também. Sabendo disso, nós poderíamos ali ir buscar a POC do pregão de ontem que estava aqui na parte de cima, quem sabe até mesmo testar a máxima do pregão de ontem, né? Nós temos ali o mercado negociando numa extremidade. Tínhamos também um profile de mercado chamado de B minúsculo. Esse profile de mercado indica para a gente interesse em continuar ali com uma movimentação, com uma possível defesa na movimentação compradora. E o mais importante e mais relevante de todos era esta região aqui. Deixa eu colocar aqui que está atrás na minha imagem. Esta região aqui deste candle que originou a inversão do fluxo do dia 12, depois ali da divulgação do CPI, onde nós tivemos 47 mil contratos vendidos que foram estopados e o mercado acabou utilizando todo o combustível desse candle, todo o combustível desse movimento vendedor como liquidez para continuar o movimento de alta. Então a gente já começa o dia com uma ideia, com um viés alinhado para alta. E quando o mercado abre exatamente dentro dessa região, quando ele volta aqui para baixo para formar a mínima do dia, eu faço uma compra. O meu objetivo inicial é levar essa compra até essa linha pontilhada que nós tínhamos aqui, que era o início da área de valor do pregão de ontem, né? O que nós chamamos ali de Value Area Low. Poderia ser utilizado ali no caso como um ponto de alvo. E o mercado, inclusive, ele anda bem, ele anda ali 400 pontos. Ele toca na região da POC, a gente faz uma saída nesses 300 pontos que nós temos aqui, né, dentro dessa movimentação de 300 pontos, e aí beleza, já começa o dia com 300 pontos, uma movimentação bem tranquila, né, o mercado acaba me tirando na proteção com esses 300 pontos, e até aí tudo bem. Às 9h30 da manhã nós tínhamos ali a divulgação do PPI, uma notícia muito importante nos Estados Unidos, e na minha visão o mercado ele estava, né, quando você olha o gráfico aqui de order flow, e a gente analisa esses dois candles negativos aqui da abertura, a minha ideia, quando eu observo que esses 34 mil contratos aqui deste candle não conseguem fazer o preço girar na baixa, sabendo que eu estou numa zona compradora, sabendo que eu estou com uma expectativa de alta, sabendo em que 90% dos casos o PPI vem positivo e poderia jogar o preço para cima, criei todo um cenário comprador na minha cabeça.
Esses 34 mil contratos não giraram o preço para baixo, logo na minha cabeça eu falei, bom, tem venda travada. Esses 34 mil contratos vão precisar estopar, o que vai gerar mais 34 mil contratos para cima. Faço outra compra. O mercado vem nessa mínima aqui, quando ele vem nessa mínima e eu percebo esses lotes da venda travado, faço uma nova compra, compro de novo, e a partir daí meu alvo continua sendo lá na região do pontilhado na parte de cima, estou buscando o stop desses 34 mil contratos, estou buscando o stop desses 6 mil contratos na venda, estou buscando a continuidade dos 17 mil contratos que foram comprados no começo do dia e a defesa dos 47 mil contratos do dia 12, se repetindo também no mesmo ponto. O que acontece? O próximo candle vem com 60 mil contratos. Ele fecha, na verdade, tá, pessoal, com 60 mil contratos comprados. A grande questão é que este candle, durante o andamento do mercado, ele chegou a ter 70 mil contratos comprados. E por que eu falo para vocês que eu cometi um erro muito perigoso, na verdade, né? Porque esse erro ele poderia ter tirado ali, ele poderia ter causado o meu stop diário dentro do pregão de hoje por simplesmente uma falta de atenção. Eu não reagi de acordo com o momento e isso me fez tomar um stop de 500 pontos nessa compra. A grande questão é que 70 mil contratos foram comprados numa região de compra depois que o mercado girou 34 mil contratos na venda. Portanto, Gabriel, eu tenho a troca de mão do dinheiro. Que erro que você cometeu? O meu erro estava em não zerar essa posição na compra quando eu percebo que estes 70 mil contratos que nós temos aqui não foram suficientes para romper e fechar acima da área da POC do pregão de ontem. Como você já viu explicando para vocês aqui durante vários e vários vídeos, a POC é a região de maior concentração de volume de um pregão. E caso o preço estivesse abaixo dessa POC, a POC ela serve como uma barreira de concreto para a sua operação. Então, teoria do esforço versus resultado. Eu estou comprado, acreditando no stop da venda, eu tenho uma barreira de concreto na parte de cima, impedindo a continuidade do meu preço. 70 mil contratos foram colocados ali naquele ponto que mal conseguiram romper a POC. O mercado ele não conseguiu fechar acima da POC. Ele bateu na POC, voltou para baixo, fechou com uma absorção e agora quem é que vai ter que estopar? Exatamente, a compra. E quando a compra estopa esse movimento, nós tivemos a devolução desses contratos todos aqui, né? Todo mundo que estava comprado no fundo saiu ali catando latinha, inclusive eu. 67 mil contratos foram estopados, criando esse nó de baixo volume, criando essa ineficiência de mercado. Só que eu não errei tanto assim, né? Quando o mercado realiza esse movimento e eu vejo que eu estou contra a posição, eu estopo. Ele chegou a pular um pouco o meu stop, né, dentro desse movimento. Eu acabei estopando realmente com 500 pontos. Imediatamente, eu começo a pensar em venda, só que eu não quero vender logo aqui, porque o mercado, né, obviamente eu estou vendendo numa região de fundo, eu preciso ter um pouco mais de leitura para me basear numa movimentação vendedora. Quando o mercado retorna e a gente percebe que ele criou essa formação, né, desse nó de baixo volume que nós temos aqui, esse nó de baixo volume é uma ineficiência de mercado. O mercado ele é perfeito, portanto, ele precisa retornar até essa ineficiência, corrigir essa ineficiência e depois dar continuidade para o movimento. Esse nó de baixo volume, ele poderia servir para mim como um ponto de defesa para o meu movimento vendedor, para que eu pudesse buscar novamente uma operação na venda e aí vir a recuperar esse stop. Então, quando eu percebo que o mercado ele tenta jogar compra nessa região, e aqui se a gente observar o gráfico de order flow, você vai perceber que a compra não consegue ganhar o nó de baixo volume. Nós temos 23 mil contratos vendidos nessa região, comprados, perdão. Nós temos mais 23 mil contratos comprados nessa região. Ou seja, eu tenho combustível suficiente para eu poder entrar numa movimentação vendedora. Ao mesmo tempo que eu tenho mais 23, eu tenho menos 10.
o menos 10 ele está movimentando com muito mais facilidade do que os mais 23. Então o mercado ele precisou de 23 mil contratos, vamos fazer uma comparação besta aqui. O mercado ele precisou de 23 mil contratos para andar 270 pontos. Só que com 10 mil contratos, o mercado conseguiu andar 268 pontos, né? 270 pontos. Então, o que significa isso? Significa que a venda está deslizando muito mais fácil. Significa que, na venda, ele precisa de menos gasolina para andar a mesma quantidade. E isso, pessoal, é teoria do esforço versus resultado. A compra ela não consegue jogar o preço. E a gente pode perceber que essas ordens sequenciais de agressão compradora estão travadas no topo, que poderiam gerar, no caso, uma movimentação vendedora. No caso, quando identifico essa fraqueza na compra, eu faço uma venda ali no nó de baixo volume, e ali a minha expectativa é levar essa venda até lá embaixo, né? Eu queria levar praticamente 1.090 pontos dessa venda até aqui, ó, no 137.600, mais ou menos, né? Eu queria descer com o mercado vendido até aqui embaixo. Só que uma informação muito importante, e aí vem a necessidade do trader reagir durante todos os momentos. Quando você analisa o order flow, o que está impedindo o mercado de continuar caindo até o meu alvo? É a mínima. A mínima do movimento, então, ela é o último fundo. Para que o mercado continue perdendo a característica, né, no caso, e dando continuidade ao movimento, ele precisa romper e fechar abaixo da mínima. E a gente percebe que eu tenho a minha mínima até então nessa região. E o que começa a acontecer aqui? As vendas começam a ficar travadas no fundo. O mercado, aparentemente, está nesse momento dentro de uma região de demanda do gráfico de 60 minutos. É uma região de compra, que inclusive eu falei lá sobre ela no estudo de mercado, que está disponível dentro da Escola Day Trade, e também falei sobre ela dentro do grupo gratuito do Telegram, que era uma região de extrema atenção e cautela, que é justamente a região do fundo dos 60 minutos. E aqui eu começo a perceber que o mercado não está conseguindo perder e muito menos fechar abaixo dessa região. Porque se você percebe dentro do order flow, ó, eu tenho aqui um candle nessa situação, não fecha abaixo, não fecha abaixo, não fecha abaixo, não fecha abaixo. Você percebe que a mínima está aqui e está todo mundo rejeitando o movimento de rompimento da mínima. Só que eu estou vendido. Eu preciso que aconteça o rompimento da mínima. E para que eu não caia no mesmo erro que eu cometi na parte da manhã, identificando que eu tenho um esforço muito grande na venda e eu não tenho resposta, a venda está forçando muito, está tentando muito e não consegue perder, perceba que eu tenho 20 mil mais 7, 27, com mais 8, quase 32 mil contratos travados aqui no fundo. Eu tenho muito lote travado aqui. Eu tenho muito dinheiro aprisionado nesse ponto, que se essa venda estopar, vai dar origem para um movimento comprador. Eu resolvo fazer o que então? Eu encerro a minha posição vendedora. Eu encerro a minha posição vendedora, acabo zerando a venda aqui quando ele não fecha abaixo da mínima, acabo saindo ali com mais 345 pontos. Nisso, quando o mercado retorna no nó de baixo volume, eu resolvo mais uma vez entrar com uma posição vendedora, faço mais uma venda. A venda ela responde positivamente durante o andamento do candle, mas eu começo a ficar desconfortável com essa venda. Eu estopo a venda com mais 200 pontos e aí eu viro comprado nesse momento. Então, sabe o botão inverter do Profit? Eu aperto lá inverter e inverto a minha mão da venda para compra porque a venda realmente não está conseguindo derrubar o preço. Eu ainda afirmo que eu insisti novamente na venda já sabendo que o mercado estava refugando o movimento vendedor aqui atrás. Mas eu tinha visto ali um grande player se posicionando na venda que eu falei, bom, pelo visto chegou a cavalaria, né? O mercado deve estar ali capturando liquidez no nó de baixo volume, talvez não tenha sido suficiente da primeira vez, inclusive era uma zona de topo do 1 minuto e isso poderia acabar estopando todo mundo, né? Que lá nos 60 minutos a gente tinha essa região, tinha muitos comprados, poderia gerar um movimento direcional para a queda. Só que a venda não se desenvolve e mais uma vez eu tomo a decisão de encerrar minha posição e abrir uma posição na compra, apostando agora no stop de todo mundo que estava lá vendido, inclusive a minha posição anterior. Então eu estou indo contra o stop do varejo. Eu estou indo contra as pessoas que venderam o fundo, as pessoas que ficaram travadas no fundo. Então eu compro nessa região e meu alvo inicial
até então era a máxima do dia. Quando o mercado sobe e ele avança 1.205 pontos em linha reta, sem nenhuma dificuldade, passando e atropelando todo mundo, eu nesse momento, né, quando o mercado ele faz essa primeira chamada de venda aqui próximo da máxima, começa a prestar atenção, já coloco o meu stop de proteção atrás desse candle, o mercado não executa meu stop de proteção e no candle seguinte ele acaba limpando todo mundo que vendeu a máxima do dia aqui. Esse candle, se você lembra, né, durante a execução do mercado, ele estava assim, ó, mostrando uma rejeição ali muito forte na compra. Só que quando ele fecha forte positivo, o que me faz tirar o meu alvo daqui e trazer o meu alvo para essa região aqui de 1.205 pontos da minha entrada, que era justamente o meu alvo inicial na minha primeira compra. Então, a partir disso, eu mostro para vocês, né, a importância de você se tornar um trader reativo e não tentar insistir em uma posição que até então não está se mostrando eficiente. A gente precisa, durante a evolução do trade, né, durante a sua operação, analisar fatores que te deixem confortáveis ou desconfortáveis para, inclusive, sair da operação, aumentar a sua mão ou proteger a sua operação se for o caso. A gente precisa ser reativo à medida que o mercado vai se desenvolvendo, porque o mercado ele é dinâmico, o mercado não é uma coisa engessada e você precisa obrigatoriamente fazer o acompanhamento de uma posição para que você possa ter resultados consistentes. Posteriormente, o mercado entra dentro da zona de valor justo, né, do pregão de ontem, e nós temos ali 52 mil contratos travados ali que viraram stop. Se você olhar o gráfico de order flow, novamente o mercado entra dentro de uma região de interesse. E aqui nós temos uma compra travada no topo com 21 mil contratos, que depois imediatamente viram 15 mil vendidos. Então você tem a troca de mão do dinheiro dentro desse ponto e a confirmação do stop dos comprados vem nesse candle aqui, quando nós temos 53 mil contratos desovados na venda, mostrando para a gente que o order block presente nessa região foi executado. Eles utilizaram essas duas compras aqui de 22 com 21, quase 45 mil contratos, para liquidar um bloco de venda que estava escondido aqui, que fez com que o mercado trocasse a direção do dia e iniciasse uma movimentação vendedora. Eu já tinha saído fora do mercado esse horário, eu só opero na parte da manhã, dificilmente depois das 11 horas, então acabei nem pegando essa operação de venda que nós tivemos aqui. Mas foi um dia muito bacana porque mostrou a importância de você não segurar uma posição que está no prejuízo ou até mesmo uma posição que não está se desenvolvendo. Tem uma frase que eu gosto muito, não lembro quem foi o autor, que é justamente o seguinte: corte as perdas no começo e deixe os lucros andarem. É por isso que quando eu vejo que um trade não está andando, eu rapidamente, dificilmente eu perco mais que 200 pontos. Hoje realmente foi um caso à parte, que foi 500, porque o mercado inclusive deu uma pulada na minha ordem, era um movimento muito volátil, eu demorei também um pouco para reagir, mas corte o mais rápido possível as suas perdas e deixe os seus lucros fluírem. É por isso que eu tento buscar alvos de 1.000, 1.100, 1.300 pontos ali, para que a gente possa ter um gerenciamento de risco muito mais apurado. E se você quer aprender muito mais sobre tudo isso que eu ensinei para vocês aqui nessa aula, lá na Escola Day Trade, você tem acesso a todo o meu material, a todos os meus cursos, meus estudos e meus comentários ali dentro do mercado, tudo desde o zero absoluto até o avançado. Lá tem o método AED disponível e também tem todo o meu curso completo de Order Flow Trading e Volume Trading. O link está aqui na descrição desse vídeo. Por menos de R$50 você consegue aprender tudo isso de uma forma simples, prática e didática. Um grande abraço a vocês e vejo vocês no próximo vídeo.